Oi, gente, meu nome é Carol Prado e eu sou autora do Perfil Arme. Hoje eu vim falar um pouco sobre a questão do perfil jornalístico, entrevistas em profundidade e livro-reportagem. Bora? A ideia do livro-reportagem é que ele seja mais completo do que uma notícia de TV, do que uma reportagem online, impressa ou alguma coisa nesse sentido. A ideia é que ele tenha começo, meio e fim, ou seja, o que desencadeou aquela situação, como ela se desenvolveu e como ela terminou ou como ela pode terminar e as possíveis implicações disso. Tem poucas publicações sobre BTS, mais complexas. Eu até procurei alguns livros, cheguei a comprar alguns, mas eles não se aprofundam muito em nada. Não há nada desses livros que eu já não soubesse sobre BTS. E isso me deixou meio frustrada e ao mesmo tempo me deu uma força maior para continuar com o Perfil Army. Então a ideia era fazer uma coisa que fosse mais circular, sabe? Que desse ideia. Quem é o BTS, de onde ele veio, como é que começou, qual que é o impacto dele e para onde ele vai. Os perfis jornalísticos, eles são mini biografias. É como se a gente tivesse a ambição de uma biografia, né, de contar uma história de vida dentro de um número limitado de páginas. Ou como a gente conta hoje, né, de caracteres ou de palavras. O perfil, ele pode focar em algum aspecto específico, em alguma situação que a pessoa viveu, em alguma coisa que identifica ela especificamente. E os perfis do Perfil Army, o que identifica essas pessoas é o amor pelo BTS, é a conexão que elas têm com o grupo coreano. Para escrever esses perfis, para falar do relacionamento desses fãs com o BTS, eu fiz entrevistas em profundidade. O que é isso? São entrevistas mais longas que você deixa o entrevistado guiar, entre aspas, essa entrevista. Você tem umas perguntas pré-moldadas para você seguir, mas ao mesmo tempo, durante a entrevista você vai fazendo outras perguntas dependendo de para onde o entrevistado está indo com a conversa e pode ir para caminhos bem diversos. Alguns podem parar em conversas sobre religião, outros sobre autoestima, alguns sobre problemas mesmo, seja com questão de corpo, com questão de uso de álcool, esse tipo de coisa. Então eu tinha um roteiro dividido em 4 partes. A primeira parte falava sobre a vida do entrevistado, a segunda parte sobre como ele conheceu o BTS e depois sobre como é que é essa relação hoje em dia. E a última parte falava sobre o futuro do BTS. Essa quarta parte falava também, perguntava, né, sobre pontos negativos do BTS e foi muito engraçado porque os pontos negativos, quando eu perguntava ponto negativo, as pessoas estavam assim, que ponto negativo? Não existe ponto negativo no BTS. Mas é uma parte legal da gente explorar, porque nada é perfeito e a gente perceber esses problemas até na indústria do K-pop no geral é uma coisa bacana pra gente gostar deles, sabendo dos problemas e não sendo alheio às coisas ruins que podem trazer também. Essas entrevistas duravam entre 1h30 e 3 horas, a mais longa teve 3 horas de duração. Para fazer as entrevistas eu marcava via WhatsApp ou por telefone com os fãs, eu ia para casa deles, assim, na maioria das vezes teve alguns casos que foi na minha casa, porque o fã não se sentia confortável, a casa era muito barulhenta, esse tipo de coisa. Mas o foco era que fosse na casa do entrevistado, para ele se sentir confortável, me receber. Era eu entrando na realidade daquele entrevistado, não o contrário. As transcrições da entrevista estavam dando umas 20 páginas, e aí eu concordei com o meu orientador de fazer 15 páginas no máximo para cada entrevista. Teve algumas que foram um pouquinho mais e teve outras que foram um pouquinho menos, e no final ficou bem equilibrado, em torno de 12 páginas por entrevista por perfil. É legal porque você não conhece só o amor daquela pessoa, mas você conhece um pouco da história dela, que de certa forma justifica aquele amor, justifica os pontos que ela mais gosta, justifica o relacionamento que ela tem com determinados integrantes. E isso é bem legal, é bem profundo. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou apresentar para vocês
os entrevistados com fotinhas deles e com algumas frases para vocês se aproximarem um pouquinho desses personagens que têm histórias muito interessantes para contar sobre o BTS. Beijos e até a próxima!